Meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz do Senhor, voltamos para a nossa segunda aula de Cristologia, dentro do livro básico número 4, curso básico de teologia. Aqui pastor Ilmar, professor de Geografia e de Sociologia aqui do estado de Minas Gerais. Falamos do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, que mantém o Seminário Bereshit e a Faculdade Bereshit. Estamos tratando da última aula, fizemos a introdução da matéria Cristologia. A Cristologia está inserida dentro do esqueleto da teologia, chamada sistemática. E nós vimos então naquela primeira aula a introdução de tudo que estaríamos estudando. Nós vamos iniciar falando um pouquinho sobre a autoconsciência de Jesus. Jesus sabia que ele era Deus. Várias vezes ele expressou isso no Novo Testamento. Ele tinha essa consciência, né? Então, você encontra... Devemos notar que Jesus não fez nenhuma alegação explícita e aberta de sua divindade. Várias vezes ele falava filho do homem. Ele sempre, quando fazia algum milagre, ele dizia, não conte para ninguém. Ele não tinha essa necessidade de sair divulgando e espalhando que ele era Cristo, ele era Deus, né? Então, nós encontramos durante os ensinamentos dele, a alegação dele, por exemplo, quando ele, naquele caso do paralítico que desce até ele, naquela cidade, que eles descem pelo telhado, ele disse, seus pecados são perdoados. Então surge um comentário grande, que ele estaria fazendo uma blasfêmia, que quem pode perdoar pecados senão Deus, né? Então ele demonstrava que ele tinha consciência que ele era Deus. Ele tinha certeza disso, é a prerrogativa divina, que é o poder de perdoar pecados. No concernente ao sábado, por exemplo, a natureza sagrada do sábado havia sido estabelecida por Deus. Ele diz que o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então, quando ele mostrava que ele, que era Jesus, que era Cristo, que era Filho do Homem, era maior do que o sábado, e o sábado havia sido instituído por Yahvé, pelo seu Pai, então ele se colocava na posição como um ente da Trindade, né? Como um autoproclamado Deus também que ele era. Jesus alega ser como Pai. Em João 10:30 ele diz, quem me vê, vê o Pai, quem me conhece, conhece o Pai. João 14:7. Existe uma afirmação de pré-existência em sua declaração em João 8:58. Em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então ele faz uma rememorativa aqui, voltando lá no ano 2000 antes de Cristo, quando temos a história de Abraão. Note que em vez de dizer eu era, ele diz eu sou. Então eu sou é a forma pelo qual o Senhor se identificou em Êxodo 3, 14 e 15. Nesse caso, em Êxodo ele diz eu sou é uma forma de Deus. Quando Moisés diz, como eu vou fazer quando chegar no Egito? Eles vão perguntar, quem te mandou? Você vai dizer, eu sou, me enviou a voz. E Jesus, então, aqui se compara com o pai dele, que também disse que eu sou, né? Em João, a acusação, de acordo com o relato de João, ele dizia, esse camarada a si mesmo se fez Deus. João 19:7. Mateus, ele disse que eu sou um sacerdote, perguntou ele, eu te conjuro, pelo Deus vivo, que nos diga, se tu és o Cristo, Filho de Deus. Mateus 26:63. Jesus respondeu, tu disseste, entretanto eu vos declaro, que desde agora vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então veja bem que ele tem essa consciência, ele mesmo se autoproclama Deus. O exemplo mais claro é essa resposta à declaração de Tomé. Quando Tomé diz, Senhor meu e Deus meu, em João 20:28. Ele não respondeu a Tomé e nem corrigiu Tomé, concordando com aquilo. Mateus 5:21 diz, ouviste o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Ele equiparava-se, então, com o texto da Tanar, que era o Velho Testamento hebraico, com os escritos, e juntamente com os escritos tinha os salmos, né? O Tanar, Toim, Torá, Neviim, Ketuvim, a lei e os escritos dos profetas. Por implicação direta e dessas ações, Jesus indica que tem poder sobre a vida e a morte. Em João 5:21 ele diz isso, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11:25. Então, várias vezes ele aplica a si mesmo essas expressões, mostrando que ele equiparava-se às Escrituras Sagradas, que ele vinha de Deus, que ele era membro da Trindade. Isso significava que Jesus tinha com o Pai um relacionamento diferente de qualquer outro ser humano. Apesar de ter encarnado e nascido de Maria, né, somente com Maria, foi o útero que madurou, né, que fez a gestação de Jesus, ele era Deus, né? Então ele não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. No Evangelho de João, nós examinamos no Novo Testamento, percebemos que os autores falam a respeito de Jesus,
é totalmente coerente com a sua autoconsciência e suas alegações a respeito de si mesmo. O Evangelho de João é, obviamente, notável por suas referências à divindade de Jesus. Ele diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele identifica o Verbo como divino e distingue o Verbo de Deus. Não é um monoteísmo simples, nem um monarquismo modalista, o que ele está descrevendo, né? O restante do Evangelho sustenta e amplifica a ênfase no prólogo. Então, o próprio João, que foi um evangelho escrito muito a posteriori, enquanto Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos dos anos 60, por aí 70, de 50 a 70, João já escreve no ano 90, já tinha algumas doutrinas, algumas heresias por ali vigentes naqueles dias, está falando que a natureza, sobre a natureza de Jesus, sobre a natureza de Cristo. Então, ele apresenta isso no seu evangelho. Hebreus também, no que se refere à divindade de Jesus, no capítulo de abertura, o autor fala do Filho do Homem como resplendor da glória de Deus e a expressão exata da sua natureza, Hebreus capítulo 1, versículo 3. Aqui o argumento é que Jesus, o Filho, é superior aos anjos, a Moisés, aos sumos sacerdotes. Ele é superior, pois não é um mero homem ou um anjo, mas algo mais elevado. Paulo, nas epístolas paulinas, manifesta uma crença na divindade de Jesus. Em Colossenses, ele escreve que o Filho do Homem é a imagem de Deus invisível. Ele é aquele em quem é, por meio de quem, para quem todas as coisas subsistem. Então, Colossenses 2,9 diz, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Filipenses também tem a declaração sobre isso, é a afirmação clara da divindade de Cristo Jesus. O texto fala dele sendo ou existindo em forma de Deus. No caso, aí a passagem em seu todo apresenta o padrão cristológico tripartido, né? Jesus, sendo Deus, esvaziou-se e tornou-se homem, e depois foi novamente exaltado à posição de divindade que ele tinha antes, né? O próprio termo Kyrios, que eu mencionei aqui há pouco, Kyrios, que aparece mais de 600 vezes, é específico da divindade de Cristo. Inclusive, a Septuaginta coloca no lugar de Javé, no Velho Testamento, a palavra Kyrios, mostrando que é uma autoridade suprema. Kyrios era usado naquele tempo antigo com referência ao imperador romano. Então, essas referências deixam claro que os apóstolos quis dar a Jesus o título de Senhor em seu sentido máximo. Kyrios é usado no Novo Testamento para designar tanto Deus o Pai como Deus Filho. E a prova da ressurreição também é uma prova que mostra a autoproclamação e a autoconsciência que Jesus tinha que ele era Deus, né? A ressurreição é a cristologia amplamente baseada no novo ser que vem ao mundo, né? Deus é um Deus. Quem ressurgiu? Algumas ressurreições nós tivemos no Velho Testamento, como a ressurreição do filho da Sunamita, a ressurreição daquele homem que julgaram em cima da sepultura de Eliseu, e depois Jesus também, nós encontramos a ressurreição da menina, a Tabita, né? Da menina filha de Jairo, a ressurreição do filho da viúva de Naim. Depois temos a ressurreição também no tempo dos apóstolos, a ressurreição de Dorcas, mas Jesus é a primícia da ressurreição. Então, toda a história é reveladora. A ressurreição, porém, por ser o final da história, tendo ocorrido prolepticamente, fornece revelação mesmo dentro do tempo. O significado de um acontecimento é o significado a ele atribuído pelas pessoas, em cuja história ocorre. Portanto, o cristianismo que Paulo remontou às aparições de Cristo ressurreto, Paulo procura dar ênfase em Corinto, ele cita que foi visto por mais de 500 pessoas, foi visto por Pedro, foi visto por Madalena, foi visto por Tiago, e também por ele, Paulo, né, como um abortivo. Então, a autoproclamação de Jesus, ela é amplamente colocada não só nos evangelhos, mas nas epístolas e em todo o Novo Testamento. Nós vamos ficando por aqui com a nossa segunda aula de Cristologia. Fica na paz, tchau, tchau.